Oi, oi, gente! Eu sou a Ari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou fazer um tutorial de maquiagem. A maquiagem que eu vou ensinar pra vocês é uma maquiagem de glow up. Ela é inspirada nas maquiagens coreanas, asiáticas no geral. O foco dela é destacar os seus pontos que você gosta, disfarçar os que você não gosta, mas sem deixar aquele ar de maquiagem pesada, sabe? É pra deixar uma coisa mais levinha, como se fosse tipo, nossa, sou naturalmente bonita, só passei uma basezinha, um delineador, estou bonita. E eu vou ensinar pra vocês como que eu faço. Eu vou começar com as lentes. Essa minha lente aqui, eu comprei ela na Shopee. Elas são diárias e elas são de uso único, então você usa ela no dia e você descarta depois. Mas tem várias lentes que você compra que elas são anuais, então você pode guardar na case bonitinho e usar quantos dias quiser durante um ano. A diferença entre elas é que essa daqui eu posso abrir e já usar. As lentes de um ano, normalmente elas vêm numa solução que ela é bem... Ela vai agredir seu olho, então você não pode usar ela porque ela é muito conservante. E daí o ideal é que você tenha uma dessas soluções pra colocar nas lentes, né? E você deixa ela tipo de molho assim na casezinha durante umas 8 horas, pelo menos antes de usar. Essa minha é de uso diário, ela é de 14 milímetros, então ela não é daquelas que aumenta o olho, ela é pra ficar no tamanho do olho normal. Ela só vai dar esse efeito do desenho dela. Ela fica assim. Eu achei essa lente bem bonita, ela é da KSI, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Essa aqui eu decidi comprar diária primeiro, pra ver se eu ia gostar do modelo. Daí como eu gostei, eu vou pedir a anual, né? Pedi já, eu acho que vai chegar até o final do mês. Agora a gente vai pra pele. Eu já deixei minha pele preparada, eu passei creme. Eu uso esse daqui da CeraVe, que é a loção hidratante. E usei esse protetor solar da Skin Aqua. O meu é esse Tone Up na versão roxinha, que o protetor em si ele é meio roxeado, serve para disfarçar um pouco das partes laranjas do rosto, né? Onde tiver um pouco mais amarelado, assim, meio alaranjado, que ele dá uma disfarçada nesses tons. Eu vou começar pelo corretivo, eu tenho dois aqui comigo, esse daqui é da Ruby Kisses e esse daqui é da Shakino, eu não sei como pronuncia, é de uma marca chinesa. Porém, esse daqui é um pouquinho mais seco do que esse, então hoje eu vou usar esse. Como ela é uma maquiagem que é pra parecer que você não tá usando tanta maquiagem, o ideal é que seja maquiagem, tipo, produtos mais leves, produtos que sejam mais aquosos, assim, que sejam mais líquidos. Caso vocês não tenham, não encontrem, assim, um corretivo que encaixou bem, eu recomendo sempre ter um diluidor desses de maquiagem. Esse aqui meu, inclusive, tá bem no finalzinho, eu tenho que comprar outro, que eu sempre uso quando eu vou comprar corretivo ou base que fica muito grosso, sabe? Aquele aspecto meio rebocão, eu não curto muito. Então eu acabo usando diluidor, pingo nas gotinhas aqui, chacoalho, e é até bom pra quando tá acabando, inclusive, pra poder usar até o final. Eu gosto de pingar o diluidor pra poder usar, tipo, todo o produto que tem aqui. Eu vou focar o corretivo primeiro nas manchinhas que eu quero disfarçar bem. Nessas manchinhas de acne ou de feridinha. E eu vou usar uma esponjinha assim, dessas... Você encontra na Shopee ou em lojinha de maquiagem. Essas esponjinhas são muito boas. Eu prefiro elas do que essas esponjas assim, sabe? Tipo estilo Beauty Blender. Porque eu acho que ela pega mais na pele, sabe? Você consegue ter um acabamento melhor com ela. O que eu percebo muito vendo tutorial... Eu vejo bastante tutorial de maquiagem, né? Asiática. O que eu vejo bastante é que elas apertam mesmo, sabe? Tipo, como se tivesse... empurrando a base e o corretivo para ela entrar na pele, para ela entrar naquele poro ali e não arrastar. Tipo, você só aperta, mas você aperta apertado mesmo. Eu sinto que com esse tipo de esponja é mais fácil de fazer isso. Um outro ponto muito positivo desse tipo de esponjinha é que ela não enxuga tanto o produto, então acaba rendendo bem mais. Aqueles outros tipos de esponjinha de tipo, que parece uma coxinha, elas tendem a chupar o produto para ela. E você acaba gastando muito mais produto do que precisaria, às vezes. Essa aqui da testa é a que tá mais vermelha, né? Mas como eu uso franja, não tem muito por que esconder ela. Eu só vou esconder por causa do vídeo. Depois do corretivo, eu já vou vir pra base, que eu já tô segurando. Essa minha, ela tá nessa case, mas ela não é essa da GG Bear. Na verdade, é um BB Cream, que é esse daqui da Latica, que eu coloquei aqui dentro. Eu gosto de aproveitar essas embalagens de cushion, porque elas são muito boas pra você carregar na bolsa e tal, e até pra
pra aplicar no dia a dia do que essas de bisnaguinha, sabe? Eu prefiro bem mais as cushions. Inclusive tem bastante na Shopee pra vender dessas cushions assim vazias. Eu já vi na Shein também, só a case pra vender, né? E daí você pode colocar o BB Cream, a base que você gosta de usar. Eu gosto de usar esse aqui da Latica, eu já uso ele há muitos anos, eu acho que já devo ter acabado uns 10 potinhos desse daqui. O meu é na cor claro, que é a mais clara que tem dela. O único problema, assim, desse BB Cream, eu acho que é a quantidade de tons que tem. Ele tem bem poucos tons. Mas o claro em si, ele já dá bem bom na minha pele. Eu gosto muito dele porque o subtom dele não é nem amarelo e nem rosa. Ele é meio acinzentado. Acho que o pessoal chama de outro nome esse tom, mas eu não lembro qual é. Se eu lembrar, eu coloco aqui em algum lugar. Mas eu gosto bastante desse BB Cream. Eu acho que ele deixa um acabamento muito bonito na pele, assim, tipo, acabamento de saudável. Quem gosta de base mate não vai curtir tanto, mas como ele é um BB Cream, ele já não iria ficar mate, né? Eu acredito que devo ter BB Creams mate, mas eu nunca usei nenhum. Mas esse daqui, ele deixa um efeito bem glow, assim, na pele, um brilho bem bonito. E ele também tem protetor solar junto, né? Então ajuda bastante. A cushion, normalmente você pega aqui a base, daí ela vai estar bem cheia na esponjinha. E daí eu tenho o costume de dar umas batidinhas aqui pra tirar o excesso e usar só o que precisa mesmo, pra não, tipo, tacar um monte de base na cara direto, sabe? Ó. Ainda assim, ela tem uma cobertura muito boa, sempre dando aquela apertada bem apertada na pele. A pele ficou assim, eu achei que ficou bem bonita. Eu não tenho problema com essas manchinhas assim que eu não consigo disfarçar 100%, porque eu prefiro que ela fique um pouquinho manchada do que ficar com aquele aspecto de que eu passei um corretivo super pesado em cima, sabe? O meu olho em si, ele é um pouco problemático pra fazer maquiagem. Por quê? Ele já parece que tá de maquiagem. O meu olho em si, ele já é bem preto, assim, sabe? A definição dele. Então já parece que eu tô com um delineador, alguma coisa do tipo. Por isso que eu evito passar delineador em cima. Eu só passo aqui no cantinho. Pra essa maquiagem, a gente vai optar por tons um pouco mais clarinhos. E eu gosto de trabalhar sempre com esse tipo de pincel, assim, que é tipo fofinho, sabe? E essa paletinha que eu tô usando é essa daqui, é da Hold Live. E esses são os tons que vem nela. A gente vai começar com uma base. Eu sempre uso um desses dois. Hoje eu não sei se eu estou pro rosa ou se eu estou pro marronzinho, mas eu acho que eu vou ir pro rosa, porque eu gosto bastante de rosa, tá? E eu vou pegar ela aqui. Eu vou olhar se tá com essa marcação de corretivo. Eu passo o dedo pra não ter a marcação. E eu passo no olho todo. Desde aqui de baixo até um pouquinho em cima. Em cima que eu digo é tipo aqui, ó. Aqui é a marcação de onde tá o meu olho, literalmente meu olho. Eu passo meio que até aqui, só que sempre esfumando, né? Ó, ela deixa um tom bem clarinho, assim. Ela praticamente não aparece. No vídeo ainda aparece um pouquinho mais do que pessoalmente, mas ela é só pra fechar o olho pra gente poder fazer as outras sombras em cima e não tá pegajoso, sabe? Vou fazer a mesma coisa embaixo, tiro o excesso de corretivo. Eu não tenho costume de usar pó, mas quem usa pó provavelmente não vai ter esse problema que eu tenho de ficar a marcaçãozinha do corretivo. Então, talvez não precise passar a sombra embaixo. Mas eu gosto de passar pra pelo menos dar um efeitinho, sabe? De que ela continua, porque daí ela fica um pouquinho coradinho. Agora eu troquei de pincel só pra não ficar sujando com a outra cor, mas esse daqui também é bem fácil de esfumar. E eu vou pegar esse daqui, que é um pouco mais avermelhadinho, assim, não é tão fechado quanto esse. E eu vou focar mais aqui, mais perto do olho. Então, por exemplo, é como se fosse meio que um arco-íris, assim, imagina um arco-íris. Você vai fazer o maior e daí você vai fazendo os menorzinhos, assim, mais pra perto do olho. Então, o primeiro a gente fez aqui, mais grandinho, mais esfumado. Esse a gente vai focar mais aqui, pertinho do olho. Então, eu vou pegar e vou bater a sombra aqui e só dar uma esfumadinha pra ela misturar com a outra. O rosinha vai acabar ficando mais focado aqui e aqui fora vai estar só mais esfumadinho. Se você achar que pesou um pouco a mão nesse segundo rosa, você vem com o primeiro pincel, pega um pouquinho mais daquela clarinha e passa em cima aqui onde marcou e esfuma. Quanto mais você fazer isso aqui, quanto mais ficar fazendo esse movimento de esfumar, mais ela vai, tipo, misturar as duas. Então vai ficar mais disfarçado. Mas é
bem raro de ficar tão forte assim. Normalmente eu pego pouquinho produto pra não ter esse perigo de ficar muito forte. Com esse mesmo rosinha, a gente vai passar um pouquinho aqui. Eu não sei exatamente explicar o que é aqui, mas é nessa parte do cantinho embaixo do olho, como se ele fosse fazer um triângulozinho aqui do lado, sabe? Que esse vai ser o desenho da nossa maquiagem. A gente sempre vai trabalhar nesse triângulozinho. Então, por exemplo, se no seu rosto você gosta mais de fazer um delineador gatinho pra cima, mais focado pra cima, você vai fazer esse triângulozinho sempre focado pra cima. Se você faz ele um pouco mais pra baixo, você vai fazer ele um pouco mais pra baixo. O meu, ele meio que eu faço reto. Eu sigo a linha do meu olho aqui, ó. Tipo, eu meio que faço esse desenho aqui, daqui até aqui. Então, eu faço ele aqui bem do ladinho mesmo, pra ele ficar retinho. Agora, isso é uma coisa que eu tô fazendo recentemente, que eu tô achando bem bonitinho, que é pegar um pouco desse mesmo rosa mais escurinho que você pegou, mas assim, bem pouco mesmo, cuida pra não pesar muito o dedo, e passar bem nesse comecinho aqui do olho. E bem rentezinho ao cílio, assim, mas é bem pouquinho. Não sei, mas eu acho que ele fica bonito. Beleza, feito a linha de cima das sombras, agora tem as duas marronzinhas aqui de baixo, que normalmente eu uso pra trabalhar esse cantinho, e os glitters. Eu acho que eu vou usar o glitter primeiro, porque o glitter é só na parte de cima e um pouquinho aqui, bem no meio. A gente vai focar exatamente na mesma linha de onde tiver nosso olho. Então, por exemplo, o nosso olho tá aqui, eu vou passar o glitter exatamente aqui, em cima, até aqui assim, mais ou menos. Eu uso um pincel assim que seja mais firminho. Esse daqui ele não esfuma tanto, mas ele é bem firme, sabe? Eu acho que esse aqui vai combinar mais, né? Que ele é um pouco mais rosinha do que esse daqui. Esse aqui é um pouco mais dourado. Eu vou pegar um pouco aqui, sempre trabalhar aos poucos. Esse aqui, como ele é meio gelzinho, você tem que dar uma, sabe? Uma apertadinha assim pra ele sair. E você pode, tipo, olhar reto mesmo e faz a marcaçãozinha. Fez a marcação, fecha o olho e só faz retinho. Passa o glitter nessa linha, assim, nesse pedaço. E você pode passar até um pouquinho aqui em cima, na mesma área que a gente esfumou, porque às vezes quando você fecha o olho, pode ser que, tipo, tampe, né, com a pálpebra. Então, passa, tipo, na altura que você sabe que vai aparecer o glitter. E eu normalmente não passo ele nem aqui e nem, tipo, pra cá. Aqui que eu passo é só nesse cantinho de cá. Na parte de baixo, eu vou usar um pouco desse, mas eu também vou usar um que é um pouquinho mais claro, um pouquinho mais branco, porque eu gosto de destacar um pouquinho essa bolsinha. E eu vou usar um pincel menorzinho. Esse daqui, ó, dá pra ver que ele é bem fininho. Daria até pra usar pra fazer delineador com ele. E eu vou pegar um pouco do glitter aqui e eu vou passar exatamente no meinho, no mesmo lugar que eu passei aqui, só que embaixo. Esse não tem problema se você acaba passando um pouco mais pra cá e pra lá, porque ele é realmente pra dar uma destacada nessa bolsinha. Tem muita gente que não gosta, porque acha que parece bolsinha de olheira, mas eu sinceramente não acho que parece, porque a minha olheira é aqui. Isso daqui é tipo bolsinha de sorriso, sabe? Quando você sorri. Tanto que eu nunca nem passo o marrom embaixo, é bem raro eu passar, e mesmo assim ela, sabe? Ela já faz o risco sozinha. Esse daqui que eu vou usar é da Melu. Ele é na cor 03, que é mais prateadinha. Ele é um pouquinho mais pedaçudo. E esse sim eu vou focar só no meinho, porque ele é bem forte. Caso você goste, dá pra passar um pouquinho aqui em cima. Tem que estar com a mão bem leve, tá? Porque esse daqui ele brilha bastante. É ele que eu gosto de passar aqui nesse comecinho. Agora fazendo aquela parte onde a gente vai usar os marronzinhos, hoje eu não quero usar o marrom muito forte, eu vou usar esse marrom um pouco mais clarinho. Esse pincel eu só uso marrom, então normalmente ele já tá meio sujinho. Mas quando ele tá só sujinho, eu faço a demarcação do aiguioçal que eu falei, que eu quase nunca faço. Mas às vezes, de vez em quando, assim, eu só passo, assim, com o restinho de sombra que tem, sabe? Vou pegar essa sombra aqui, que é... eu peguei a mais escura. Essa daqui, que é mais clara. E agora ela tá um pouquinho molhada por causa do algodão. Então eu vou cuidar e vou passar bem de levinho. Eu vou passar nesse mesmo lugar que a gente passou o rosinha antes. É como se você fosse fazer o desenho daqui até aqui, igual esse desenho de cima, você faz o desenho embaixo. Você vai seguir, tipo, exatamente o mesmo formato do seu olho.
e eu faço essa, como se fosse a demarcação de onde vai ser o delineado. Só assim com o rímel já ficaria bem bonito, né? Mas eu gosto de passar um mini delineadorzinho. Eu tô usando esse daqui que é da Luisance Absolute e o meu é marrom. Eu gosto de usar delineador marrom, não gosto de usar delineador preto, por aquele motivo que eu falei, que o meu cílio já é muito preto e meu olho já parece que tá com lápis ou com coisa muito forte, então eu prefiro usar marrom. E é bem onde eu fiz a marcaçãozinha, então eu vou vir daqui até aqui assim mais ou menos. E eu vou fazer retinho aqui. E chegou ali, só faço a pontinha. E ele fica assim, bem pequenininho. É como se fosse uma continuação do meu olho. Se você for ver a quantidade de produto, é mínima. Por isso que dura tanto tempo. Você vai economizar extremamente no delineador se vocês começarem a fazer isso. E, por exemplo, Alice, mas o meu olho é um pouco mais claro aqui, né? Eu não tenho tanto cílio preto, ou o meu cílio é loiro, não sei o que. Lápis de olho. É só você levantar aqui, passa o lápis pretinho aqui, ou marrom, da cor que você quiser, e os delineador só no cantinho. Vocês vão economizar muito delineador, prometo pra vocês. Feitos os dois olhos, vamos para o rímel, novamente marrom. Vou usar esse da Visela, que eu tô gostando bastante, porque o aplicador dele é bem pequenininho, e o meu Curvex de guerra, que já está todo acabado, cheio de rímel, já limpei, já deslimpei, já sujei de novo, e ele continua comigo, preciso comprar um novo, inclusive. Assim como qualquer outro Curvex, não tem muito o que ensinar, né? Um Curvex você literalmente encaixa o seu cílio e aperta, que ele vai curvar pra cima. E o aplicador dele é bem pequitinho, sabe? Então é bem fácil de você trabalhar. E normalmente eu gosto de fazer assim, pra não marcar lá em cima por causa do meu cílio que é muito grande. E eu só alongo ele, não gosto de um negócio muito grudado, eu gosto dele bem separadinho assim. Então esse aplicador é muito bom pra isso. Quem gosta de cílio mais separadinho, não tipo muito empelotado, vai gostar desse rímel aqui. Caso você tenha pouco cílio, tem alguns cílios que eu recomendo, que são aqueles mais pequenininhos, que ele não é o cílio completo, ele vem vários tufinhos assim pequenininhos para você colar, e eu vejo o pessoal colando, em vez de colar aqui em cima, colando aqui por baixo, tipo colando no próprio cílio, sabe? Fica bem natural, bem bonito. No cílio de baixo, eu não gosto muito de passar rímel. Quando eu passo só nesses do cantinho, que é meio que no mesmo lugar que onde tem essa manchinha marrom que a gente fez, eu passo só nesses assim, e tento tirar o excesso para ele não ficar muito comprido. Porque se eu passo muito rímel embaixo, eu sinto que parece que... Sabe quando você passa rímel e você chora e aqui fica manchado? Eu tenho essa sensação. Mas isso é porque eu tenho muito cílio e eles já são escuros. Caso você não tenha uma quantidade grande de cílio, ou eles não forem escuros, né? Ou os dois, daí você pode passar o rímel embaixo. Mas pra quem tem o cílio parecido comigo, eu acredito que não passar aqui fica mais bonitinho, fica mais natural, assim. O contorno é um negócio totalmente opcional e de pessoa pra pessoa, porque eu, por exemplo, não sei fazer contorno, gente. Aqui é uma parte onde eu falo, não siga esse tutorial, tá? Faça a parte do olho, do resto que eu mostrei, mas não faça a parte do contorno. Comprei esse daqui, que é da mesma marca daquele corretivo que eu falei. Ele é meio acinzentadinho, assim, então eu achei que fica bem bom. E daí, normalmente, eu passo só um tiquinho, tipo assim, mas um tiquinho mesmo, aqui e aqui. E daí eu dou um jeito de ligar esses pontinhos. Então eu sujo aqui um tiquinho e aqui pra fazer o formato do nariz, porque aqui, essa minha parte, ele não é muito pra frente, então parece que eu nem tenho nariz direito, porque ele começa a crescer daqui, né? Então eu faço o formato do nariz aqui, só pra ele não sumir. Principalmente em foto, normalmente em foto parece que eu não tenho nariz. Mas eu só junto esse daqui com esse daqui e tento não passar aqui, né? Tem gente que faz aquela marcação de bolinha. Só que aquela marcação de bolinha, ela é muito boa pra você diminuir o nariz. Como o meu nariz já é muito pequeno, tipo, ele já é muito perto do olho e longe da boca, eu prefiro alongar ele. Então eu não passo marrom nem aqui, inclusive é isso já, né? Eu já passo do corretivo. Nem aqui embaixo e nem a bolinha. Eu faço a linha retinha de iluminação, né? E sujo com esse... É um corretivo que se chama? Enfim, esse negócio de contorno aqui. Eu sujo só na lateralzinha.
Não é exatamente sujar. Não tem nada a ver usar sujar pra essa coisa. Eu pinto, eu desenho. Eu acho que eu desenho, né? Seria mais certo. Eu desenho só nessa lateralzinha. Eu preencho. Isso, preencho, acho que é a melhor palavra pra isso. Esse foi o melhor jeito que eu achei pra, tipo, contornar o nariz sem parecer que eu tô contornado, sabe? Se você olhar de lado, não parece que eu passei nada. Mas se você olhar de frente, claramente dá pra ver uma diferença entre meu nariz antes e depois. Porque você consegue ver aqui a diferença, principalmente. Então eu gosto bastante de passar bem pouquinho e só onde precisa. Agora, aqui na mandíbula, é muito de gosto pra gosto. Se o seu rosto for mais redondo, você quiser afinar. Se o seu rosto for mais fino, você quiser deixar ele sem nada, vai de gosto pra gosto. Eu sinto que eu sou muito redonda aqui no lateral. Ai, tem problema ser redonda? Não. Só que é um negócio que eu não gosto em mim. Então, normalmente, eu olho de frente e eu penso, tá, aqui seria o ideal. Então, eu pinto daqui pra trás, sabe? Eu meio que uso isso aqui pra demarcar onde que eu queria que fosse. E eu tiro o resto. Então, aqui. E daí seria aqui. Então, aqui é onde eu vou passar. Porque olhando de frente, é isso aqui que eu tiraria. E eu uso um... Eu não sei o nome desse tipo de pincel, mas é esses aqui, ó. Ele é reto assim e meio durinho. Como eu já demarquei bem certinho aonde é, eu passo dali pra trás, tá? Depois eu só termino de esfumar essa linha pra não ficar forte. Eu sinto que esse contorno, esse líquidozinho, esfuma muito bem. Eu acho que ele fica bem bonito, ó. E a ideia é sempre essa. As partes que você gosta e que você quer trazer mais pra frente, ou às vezes nem que você não gosta, mas tipo, por exemplo, eu tenho problema com essa parte do nariz, né? Que ela é muito pra trás. Então às vezes parece que eu não tenho nariz. Se eu passar um iluminador aqui, ela vai parecer que ela tá mais pra frente. As partes que eu quero, tipo, que dê mais profundidade, eu escureço, porque daí elas vão mais pra trás. E você vai trabalhando com isso, como se seu rosto fosse tipo um desenho mesmo. O blush eu vou usar esse aqui, que é da Vizela também, de stick. Eu recebi deles, inclusive, esse daqui e o iluminador também. Ele é muito bonito, gente. Vou passar aqui na minha mão. Ele é esse tomzinho assim, ó. Ele é um rosa puxado pra um coral. Parece meio pêssego, sabe? É uma corzinha de pêssego que eu acho linda. Linda, 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 linda. O esquema de blush que eu gosto de passar, normalmente é bem aqui. Bem na bochechinha, assim, sabe? Bem no redondinho. Então, o que eu faço? Eu faço uma bolinha, onde eu quero que fique mais concentrada. E eu pego uma esponjinha, igual aquelas que eu falei que eu tenho. É que eu tenho várias dessas aqui, tá? Mas eu pego uma dessas aqui e eu dou as batidinhas, assim, pra ele esfumar em volta, sabe? Em volta desse redondinho. Mas, assim, esse blush, ele fica tão suavezinho que você pode passar bastante mesmo. Eu passo ele bem fixo assim no lugar onde eu quero que ele fique mais forte e eu só vou batendo ele pra ele espalhar em volta. Mas eu acho ele tão bonito, tipo, ele é tão, sabe? Não estou usando blush, estou apenas coradinha do sol. Eu acho ele muito, 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 muito bonito. Gosto de passar também aqui um pouquinho embaixo do nariz e no queixo. Vou pegar o resto aqui da minha mão porque eu não sou louca de gastar coisa à toa. E vou usar o resto aqui. Eu recebi também da Vizela esse, que é o iluminador, né, em stick também. Ele é nesse tom assim, mais douradinho. Ele é como se fosse um champanhe, sabe? Que eu achei ele bem bonito também. E esse daqui normalmente eu só uso aqui em cima. Porque tem alguns pontos do meu rosto que eu gosto de... Ah, eu uso o lado de cada aí, tá? Que eu gosto de passar um iluminador um pouco mais branquinho. Pra poder trazer os pontos pra frente, igual eu falei antes. Eu uso esse daqui, ele é da Camonda, na cor 01, e normalmente eu uso só essas partes que são mais branquinhas aqui, sabe? Eu até já tentei comprar alguns iluminadores nacionais, tipo esse da Ruby Rose e tal, que o tom em si é mais parecido, só que eu não me adaptei muito com essa textura de... Como é que eu posso dizer? Ele tipo mexe, sabe? É tipo um mousse. Eu não me adaptei muito com essa textura, porque eu gosto de pegar com o pincel. E parece que o pincel não pega exatamente do jeito que eu quero, sabe? Tipo, é mais fácil você pegar com o dedo mesmo. Se você passar o dedo, ele vai ficar bem forte. Mas com o pincel ele não fica forte assim, daí eu tenho medo de às vezes pegar demais, não sei. Aproveitar que eu peguei um pouquinho desse da Ruby Rose, eu vou passar nos pontos aqui, ó. Mas normalmente são pontos que eu quero dar de luz. Então, por exemplo, sabe idol, quando você vê que eles estão sempre, tipo, reluzindo assim e tal? Você vai colocar naqueles mesmos pontos que eles reluzem, ou que você gosta que reluza. Então, bem na frente aqui da bochecha,
pra trazer a bochecha, tipo, um pouquinho mais pra frente. O do nariz, né, que eu falei antes, então eu vou puxar um pouquinho essa parte. E aqui assim, vou passar um restinho. Por exemplo, eu sinto, quando eu tô de frente, que essa parte é muito escura, tá vendo? Como se eu tivesse, tipo, essa parte afundada pra dentro. Então eu gosto de passar o iluminador nessas partes também, porque daí quando eu bater a luz, meio que essa parte vai pra frente e ele dá uma disfarçada. E tá com restinho aqui ainda nessas partes da olheira, porque como a olheira é funda, se você passa o iluminador, ela vem pra frente, logo ela vai disfarçar. E sim, eu tenho um estoque de pincel de esfumar, gente. Eu gosto muito de pincel de esfumar, então eu tenho vários. Procurem sempre iluminadores, tipo, que não pareçam muito pedaçudo de glitter. Esse da Ruby Rose eu acho ele bonito, mas ele só tem aquela dificuldade de trabalhar que eu falei. E você vai espalhando assim, tá vendo que, olha, aonde a luz bate, você fica com o glow, com o negócio bonito, sabe, no rosto. De rosto, pele, olho, é isso. Agora a gente vai pra boca, que é a última parte. E eu vou deixar de recomendação esse tipo de pincelzinho pra quem não gosta de ficar sujando o dedo, tipo, às vezes, sei lá, você vai sair na rua, você quer passar um lip tint, mas você quer esfumar com o dedo, daí depois o teu dedo fica manchado, você não tem onde limpar. Compra um desse, gente. Isso daqui, ó, salva a vida. Ele vem tampadinho assim, você bota na bolsa e ele vira como se fosse o seu dedo. O meu tá meio sujinho, vou até limpar aqui. E eu tenho algumas indicações de batom pra vocês, mas eu já sei o que eu vou usar. Mas eu queria indicar esse daqui, que eu usei recentemente, que é da Maybelline, esse vinil. Eu vou passar e vou tirar, porque eu acho ele muito bonito. Ele é assim. E ele não é forte. Você consegue, tipo, espalhar ele e ele continua, tipo, um vermelhinho bem suavezinho. Só que ele tem esse efeito de vinil que fica meio espelhadinho. E eu acho que ele fica extremamente bonito. Ele é bem... Como é que eu posso explicar? Ele é bem delicado, assim. Ele é bem suave. Você consegue trabalhar ele e deixar ele um pouquinho mais escuro também. Mas eu acho que ele fica um tom muito bonito. E eu vou tirar porque esse aqui eu realmente só queria mostrar que ele é bonito. Mas eu recebi coisinhas novas hoje. Recebidos pagos. E eu quero usar esses aqui hoje. Enfim, dos meus recebidos pagos, eu comprei esse daqui da Romande, que é o Custard Mauve. E eu comprei também esse daqui, que é o transparente. Esse daqui é bem viralizado na internet, que é esse que tem esse aplicadorzinho de silicone. Que ele é pra deixar aquele efeitinho assim, sabe? Nossa, estou com banha nos lábios, fica bem bonito. Esse daqui eu já tinha, que é o Peony. Esse lip combo aqui, desses dois itens, é o lip combo que a Oni, do Eyelid, faz. Inclusive eu comprei por influência dela esse daqui porque eu achei muito bonito. Esse aqui eu já tinha, eu tinha comprado em São Paulo, eu acho. Mas esses dois aqui eu comprei direto na Romande pela Shopee. Eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo também pra vocês. Mas o esquema é, primeiro, esse aqui. E eu gosto de deixar a boca bem seca, assim, bem sem nada, porque eu acho que os lip tint acabam pigmentando melhor. Ele é assim e eu passo ele normalmente mais no centro. E daí, com o restinho, eu venho só... Mas a cor dele é belíssima. Quando eu tô afim de fazer uma maquiagem um pouquinho mais pesadinha, ou parecida com aqueles efeitos que tem no TikTok, sabe? Que normalmente dá umas esfumadas de blush na cara inteira. Eu gosto de pegar esse negocinho de esfumar e passar, tipo, um pozinho. Não é exatamente um pó. É um batom que eu comprei. Esse aqui, ó. Ele vinha assim, só que eu consegui quebrar o aplicador do outro e eu coloquei ele dentro de um negocinho de lente. Que era o vermelho, porque esse aqui é rosa. E ele é um batom que ele tem um efeito meio pó. Eu gosto de pegar ele assim, bem pouquinho, sabe? Bem pouquinho mesmo, só uma chunchadinha. E passar aqui do lado de fora. Porque toda vez que eu usava aqueles efeitos assim, tipo... efeito de foto, sabe? Filtro. Eu sempre percebia que sempre tinha um esfumado na boca. Ele fica assim muito... Sou uma bonequinha, sabe? E eu acho que ele fica bem bonito. Falei que eu não ia fazer tanto, mas eu achei que ficou bem bom. Não ficou tão marcado. Mas quando eu tenho evento, coisas que eu quero, tipo, bem boneca, daí eu faço ele bem marcadão. Eu vou passar um pouquinho desse daqui só pra vocês verem como é que fica. Esse aqui é o Glass Tint Gloss, que daí ele tem um pouquinho de cor. Esse meu é bem rosinha, né? Bem bonitinho. E esse aqui é o Peony Ballet. E daí por cima deles, só pra deixar o efeito de bem molhadinho, eu vou passar um pouco desse. Só mais aqui no meio.
e aqui. Enfim, essa foi a minha melhoria do lip combo da Oni. O lip combo da Oni é só esses dois e eu enfiei esse daqui junto, porque eu achei que ficou bem bonito. Gente, a maquiagem ficou assim. Eu, sinceramente, gosto muito dessa maquiagem. Ela faz eu me sentir muito mais bonita, confiante e disfarça bastante as coisas que eu não gosto no meu rosto, destaca as coisas que eu gosto, então eu espero que ajude vocês também na maquiagem de vocês. Uma coisa que eu não fiz nela, mas eu posso fazer agora. Eu gosto muito de usar o delineador marrom para destacar as minhas pintinhas que eu já tenho naturalmente. Então, por exemplo, eu tenho essa pinta aqui, essa aqui, tem uma aqui no meu nariz e uma aqui perto do olho, só que eu tô com essa feridinha aqui, mas aqui tem várias, na verdade, porque são as minhas sardas, né? Eu gosto de vir com o delineador marrom e, tipo, destacar elas. Então eu só faço um pontinho em cima delas e eu acho que elas ficam bem bonitinhas. Aqui no olho eu vou pôr uma aleatória, só pra combinar. Mas eu acho que também fazer pontinhos no rosto fica bem bonitinho, então caso vocês tenham pintinhas, coisinhas assim que vocês queiram destacar, acreditem, fica bem bonitinho. E às vezes, tipo, até uma acne mesmo. É que eu não gosto muito de pintinha aqui nessa parte do bigodinho, mas eu poderia fazer uma pintinha aqui, uma pintinha em cima dessa feridinha, porque ao invés de destacar ela, ele vai disfarçar, porque você vai achar que é uma pinta. E não vai mais parecer uma mancha. Então essa é uma coisinha que eu gosto bastante de fazer. Eu só tinha esquecido mesmo, mas é uma coisa que eu faço bem frequentemente, assim, principalmente pra sair. Eu acho que fica bem bonito, fica bem delicadinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado, gente. Essa é a pele que eu gosto de fazer. Esse é o olho que eu gosto de fazer nesse formato. Com lente, gostei muitíssimo dessa lente. Achei ela bem bonita, bem natural. Não gosto de usar lente que fuja muito do meu olho natural, né? Eu gosto sempre de manter. O meu olho ele é mais escurinho, assim, castanho. E esse daqui é um pouquinho castanho mais claro. Tem uns pontinhos ali e um círculozinho preto em volta. Acho que ela fica bem delicadinha. Mas é isso, a minha maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Se seguirem o meu tutorial, me marquem lá no Instagram. É ArissoO3O, igual aqui no YouTube. E me sigam nas outras redes, quem quiser me acompanhar. Lá no Instagram eu posto bastante coisinha, tem o meu TikTok também. E eu faço lives na Twitch. Então eu vou deixar o link de todas aqui embaixo, quem quiser me seguir, fica à vontade. E é isso, espero que vocês tenham gostado da maquiagem e do vídeo. Beijinho, até a próxima. Tchau!